Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. Estamos no 5º programa da série de entrevistas com os vereadores da capital gaúcha sobre a recuperação da cidade após a enchente de maio. O atendimento aos atingidos, fases da retomada do município e o que pode ser feito para evitar novos desastres. Para isso, hoje, a gente recebe aqui os vereadores Biga Pereira, do PCdoB, junto a ela também o vereador Aldacir Oliboni, do PT. Se soma ao nosso debate o vereador Gessé Sangalli, do PL, e ainda o vereador Cláudio Conceição, do União Brasil. Muito obrigado por estarem aqui na TV do Parlamento, prestando contas para a população que votou nos senhores e cobra o posicionamento de vocês sobre o que vocês, vereadores, fizeram em meio à tragédia. A gente sabe que existem os limites da atuação do parlamentar, mas tem essa função de fiscalizar, sobretudo, o poder público. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira rodada, eu quero ouvi-los um pouquinho sobre essa atuação parlamentar do mandato também em meio a essa tragédia. Como que vocês conseguiram colocar o gabinete na rua para ajudar a população? Primeiro, vereadora Biga, muito obrigado pela presença. Começo com a senhora, bem-vinda. Obrigada. É muito bom estar aqui e poder, através da TV Câmara, também acessar a nossa população de Porto Alegre e falar do trabalho que estamos fazendo e do que pretendemos ainda fazer, certamente, né? Eu, como mulher e procuradora da mulher da Câmara, tive a sensação da impotência num primeiro momento, né? Nós não sabíamos o que fazer, como fazer, mas tinha que fazer. E rapidamente saímos às ruas e fomos atender. Eu, inclusive, estive naquele primeiro abrigo lá da Pepsi que abriu e foi desmontado logo em seguida. Eu estava lá quando ele foi desmontado, né? A minha equipe toda trabalhando. E eu quero aqui dizer para vocês, ao longo desse programa a gente vai mostrar muito do que se fez. Mas eu quero começar dizendo, em todas as atividades de socorro imediato da água, de acolhimento, de montagem de abrigos, de coleta de doações, de entrega de doações, quem esteve na frente protagonizando este acolhimento foram as mulheres. Chamou a atenção de um número de mulheres, obviamente que tinham homens, sim, mas as mulheres dizendo, precisa fazer isso, precisa buscar aquilo, precisa organizar, as mulheres organizando, as mulheres tendo iniciativa. Foi assim o tempo todo e continua sendo neste momento em que se debate a questão do morar com dignidade, as mulheres voltando para casa e ter que ver a sua casa toda a limpeza, quem organiza. Né? E nós montamos lavanderias coletivas, rede de lavanderias comunitárias Alexandra Kollontai, que depois a gente passa a falar sobre ela. Por favor, a gente quer ouvir um pouco mais sobre esse trabalho também. Agora eu passo aqui para o meu lado com o vereador Cláudio Conceição do União Brasil, que também esteve aí atuando. Vereador, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe, um abraço aos meus colegas. Desde o início nós tivemos à frente desse projeto, primeiramente fazendo todo o trabalho de alerta do DIC, a nossa região é o Sarandi, e infelizmente o DIC rompeu. Esse é um trabalho que a gente já vinha trabalhando desde o mandato passado, alertando, pedindo providência para o DIC, e não foi ouvido, e a consequência veio acontecer, uma catástrofe que podia ter sido evitada na sua parcialidade, ao menos. Né? Pelo menos o Sarandi podia ter sido contemplado com um livramento, mas infelizmente isso não aconteceu. A gente abrigou pessoas, a gente depois resgatou pessoas e hoje nós estamos na terceira etapa desse trabalho, que é limpando casas. Do Lami ao Sarandi foram mais de 100 casas até agora. A gente inclusive sai daqui e vai dar continuidade ao trabalho de limpeza. E hoje a gente está fazendo um confronto muito extensivo com a questão da lectospirose, porque a gente tem visto a questão de muitos estabelecimentos comerciais de pequeno porte,
as pessoas tentando resgatar os produtos que ficaram 30 dias debaixo da água e eles estão sendo revendidos. Então a gente está pedindo que a vigilância sanitária possa fazer um trabalho de fiscalização, sobretudo muito agressivo, porque isso é inadmissível que as pessoas possam vender produtos contaminados. Estive sábado no hospital Ernesto Dornelles, visitando alguém que é da nossa igreja, fazendo um trabalho pastoral, e lá um jovem nosso está com leptospirose, está à beira da morte, porque ele não mora numa área atingida, mas consumiu o produto contaminado, e tem mais 5 casos lá da mesma situação. Então a gente vai trabalhar muito forte na questão do confronto à vigilância sanitária para detectar produtos contaminados que estão sendo colocados no mercado. Pois é, isso inclusive a imprensa tem divulgado aí o quanto produtos avariados estão sendo vendidos, inclusive pro lado de fora não enxerga, mas por dentro o produto totalmente contaminado. A fiscalização tem que ser feita de forma muito efetiva aí e tem que punir aí quem está fazendo isso aí de forma de má fé. Eu quero passar para o lado do vereador aqui, agora com o Aldacir Oliboni do PT, entendendo também, vereador, sua atuação, o senhor tem uma atuação muito forte também na área da saúde, porque nesse momento a gente vê os desdobramentos da tragédia em várias áreas. Bem-vindo. Então, inicialmente saúdo aqui ao Felipe, que está aqui como âncora da TV Câmara, alegria de estar aqui no debate, nossos colegas, vereador Abigail, vereador Jacé, vereador Conceição, a todos os cidadãos que estão nos assistindo. Realmente nós passamos por uma situação, eu diria, extrema, né, à medida que vem uma catástrofe, uma enchente, e parte da população recebe o aviso que tem que sair da sua casa, tem que sair da sua residência, exatamente porque muitas coisas que o poder público deveria ter feito não fez, como por exemplo a manutenção das bombas, a vedação ou o conserto das comportas, a não extinção do DEP, foram praticamente o que mais a população se indignou e está cobrando o poder público. Muitos de nós, e aqui é real, estávamos nas comunidades e era isso que nós ouvíamos, né? Onde está os 440 milhões que o DEMAI tem na conta aplicada? E a população não recebeu o retorno do poder público. O poder público estava ausente nesses locais que eu estive. Estava a Defesa Civil. E graças ao voluntariado, à sociedade civil, que muitos salvaram-se, né? Porque foram milhares de pessoas que foram salvas porque foi do dia para a noite. Então, nesse sentido, nos impacta e nos questiona, né, até onde nós conseguimos chegar. Como poder político legislativo, muita pouca atuação, a não ser projetos que depois chegaram à Câmara, que nós votamos, muitos não votaram, mas que nós votamos, e que os governos federais e estaduais estiveram operando aqui. Saúdo o governo Lula, que esteve aqui 4 vezes dando atenção para o Estado e operacionalizou políticas importantes que até então estão tendo acesso. Mas vamos entrar para o debate porque faço uma crítica muito pontual ao governo municipal e vou discorrer exatamente aonde a população está aqui indignada e que percebe uma enorme morosidade do poder público. Concluindo, pois é, essa palavra indignação a gente pôde acompanhar durante a reunião pública feita aqui pelo Legislativo lá no Sarandi, o quanto a população realmente está indignada, cobrando dos vereadores, inclusive, a atuação. E a gente sabe que é uma atuação em conjunto, principalmente com o poder público e a prefeitura também. Vereador Gessé Sangalho, o senhor que também atua diretamente na rua, como é que tem sido essa atuação quase 2 meses depois da tragédia? Bem-vindo. Não, a fala inicial da vereadora Biga faz sentido. As mulheres tiveram um grande protagonismo no acolhimento. E na questão da retaguarda, fazendo o acolhimento nos abrigos, até uma fala que ela fez na primeira reunião que nós tivemos com o prefeito, até me chamou a atenção que tinha bastante propriedade. Os homens também tiveram o seu papel importante na atuação inicial e emergencial dos resgates, ajudando a colocar um barco na água, a acolher pessoas naquele primeiro momento, quando chegavam, por exemplo, no gasômetro, e em muitos outros pontos que foram surgidos de maneira espontânea a partir de voluntários, que fizeram esse primeiro resgate, esse primeiro contato. Eu mesmo tive a oportunidade, através do Instituto Arpia Brasil, do qual sou presidente estadual, de conseguir adquirir 4 embarcações e mais as doações. A gente colocou de maneira emergencial voluntários na água para ajudar nesse recolhimento de pessoas, acolhimento de animais, ali nas ilhas, em Eldorado do Sul, em Guaíba, onde a gente fazia essa travessia aqui do nosso Guaíba, e depois ali no Maitá, São Geraldo, onde muitas pessoas ficaram
ilhadas dentro de casa ou mesmo tiveram praticamente a sua vida totalmente devastada pela água, que acabou virando uma piscina aqui na região norte da cidade de Porto Alegre, porque a água extravasou do Gravataí, entrou para dentro da cidade, e daí se extravasou, rompeu, isso é uma questão mais técnica com o DEMAI, mas a água de fato acabou enchendo e as pessoas que imaginavam estar protegidas acabaram ficando mais vulneráveis e ficaram até inclusive praticamente 40, 50 dias com a casa debaixo d'água. E agora o nosso trabalho, como legislativo, como executivo, é dar condições para que as pessoas possam voltar para casa. Por isso a importância de votação de projetos de auxílio emergencial, de questões de acolhimento, para conseguir fazer com que as pessoas possam retornar para suas casas. Então esse é o trabalho do parlamento, auxiliar o executivo, tanto municipal, estadual e federal, a dar essas condições para que a gente possa auxiliar a comunidade a voltar o mais rápido possível para a normalidade. Pois é, voltar a vida, tentar o mínimo de normalidade possível. Muita gente ainda não recebeu auxílios para poder reconstruir sua vida. Inclusive, até a informação que a gente tem até a quinta-feira, dia 4 de julho, a Prefeitura aqui de Porto Alegre ela havia enviado ao governo federal mais 150 mil cadastros feitos via registro unificado municipal para receber o auxílio reconstrução do governo federal, os 5.100. Informação, 45 mil já foram pagos, os demais aí permanecem em processamento ou análise. Tem muita gente que ainda não recebeu os auxílios, inclusive, não só o do governo federal, como o municipal e o estadual. Vereadora Biga, o que pode ser feito para agilizar isso? Foi falado aqui, daqui a pouco, do governo municipal ter uma organização um pouco melhor para poder essa base de dados ser mais rápida, não esbarrar na burocracia, porque gente que está com fome, sem casa, não pode esperar. Exatamente, Felipe. Veja bem, para acessar os 5.100 do governo federal, que o governo Lula anunciou e disse, precisa chegar até o governo federal o cadastro. E o cadastro é realizado pelo município e os municípios enviam para o governo federal. Nós nos surpreendemos quando vimos a manchete de que as pessoas já estavam recebendo esses 5.100. E, para surpresa nossa, a maioria eram de Canoas e não de Porto Alegre. Por quê? Porque o governo municipal, o governo do Melo, não tinha encaminhado até então. E aqui nessa casa, nós cobramos e para que fosse imediatamente repassado. Eu diria que neste momento, gente, tenho dito inclusive, quando nós recebemos o ano passado aqui o orçamento do município, nós votamos o orçamento do município, nós nos surpreendemos com não ter recursos no orçamento para investir na manutenção e na prevenção das enchentes. O que é isso? Aí nós, o PCdoB, a nossa bancada, oferecemos uma emenda que retirava exatamente da publicidade do prefeito para investir na questão das enchentes, né? E na prevenção. Por quê? Muitas pessoas dizem, Felipe, mas as enchentes acometeu mais de 400 municípios, não foi só em Porto Alegre. É verdade. Só que Porto Alegre tinha já um sistema de proteção contra as enchentes que era referência no Brasil. Que são as casas de bombas, as comportas, os diques. E nada disso teve manutenção. A partir de que fecharam o DEP, o que aconteceu com o DEMAI é que ele resolveu, ao invés de investir para a proteção, ele guardou o dinheiro, investiu o dinheiro no sistema financeiro e não investiu. E aí, hoje, nós sofrendo. Poderia ser bem menor essa catástrofe aqui em Porto Alegre. Hoje, o que nós pedimos é que o prefeito abra, por favor, Melo, abra a publicidade do seu gabinete e informe as pessoas sobre esses cadastros. Informe as pessoas que existem hoje 2 cadastros, que é o CAD único e que é esse outro, do registro unificado. As pessoas precisam ter essa informação, precisam saber por que demora, às vezes, algum erro que a pessoa comete. Por que não usar dessa publicidade para ajudar o nosso povo? Faça propaganda que ajude as pessoas a terem como ter a informação e saber onde procurar
a esses benefícios. A informação ainda, o básico de acesso à informação para poder as pessoas conhecerem seus direitos. Passo agora para o meu lado, para o vereador Cláudio Conceição. A ideia tem que ser facilitar, vereador, para que as pessoas possam tentar ter a vida normal. Um exemplo aí é um projeto seu aprovado recentemente, que tira aí multas da EPTC de quem atuou nessa enchente aí também. Porque a ideia é, nesse momento, as pessoas conseguirem se reerguer com o básico mesmo. A vida, ela tem sido multiplicadamente difícil para as pessoas que estão vivendo essa realidade das enchentes. Até porque a ilusão de que elas vão voltar para uma casa que já não existe. Então, as pessoas perderam tudo, sobretudo no Lamy, no Arquipélago e também no Sarandi. E a promessa do governo Lula é uma promessa ilusória, mentirosa, falaciosa, pois desde setembro, na outra enchente, a promessa de que as casas viriam não aconteceu, né? Dar casas, construir casas não é da noite para o dia. Então nós precisamos usar esses recursos para comprar casas. Existe um mercado hoje que está aquecido para a venda de casas. E essas casas precisam ser compradas para que as pessoas possam ter direito a elas, porque não vai se construir casa em menos de um ano. Então, que essa promessa possa ser melhorada para que as pessoas possam ter direito à dignidade. Essa que ele sempre prometeu, né? E que não tem acontecido. Então, essa lei que a gente aprovou com o apoio de todos os colegas, que foi unânime, é para que pelo menos essa multa, esse dinheiro, já é conhecido a indústria da multa, que nesse momento é injusto, né? A gente cobrar a multa de quem veio ajudar. As pessoas vieram ajudar Porto Alegre. Veio gente de toda parte do Brasil, de fora do estado e do interior também para cá. Então, esse cancelamento das multas foi, sobretudo, homenagear os voluntários que vieram para cá, que foram os primeiros a entrar na água, porque demorou muito o poder público a entrar. Se não fosse as pessoas agindo, o ser humano, em prol do próprio semelhante, o exército demorou muito, tudo aquilo que podia ter sido feito pelo poder público demorou demais. Se não fossem as pessoas, muito mais pessoas teriam morrido. Então, essa aprovação do cancelamento da multa visa homenagear o povo que ajudou a salvar vidas. Agora, passando para o vereador Adalcero Aliboni, do PT, mesmo partido aí do presidente da República, governo federal, acho que vale seu contraponto ao que trouxe o vereador Conceição aí sobre essa demora. Por favor. Pois então, é claro que a polarização é natural na política, né? Nós temos quem defende e quem critica. E há um direito do cidadão fazer essa crítica, muito melhor ainda no parlamento, né? Mas me parece que tem gente que não quer ver o que está na frente dos nossos olhos. O governo federal, com o Lula, teve 4 vezes no Estado e instituiu aqui um ministério extraordinário, né? E está todo dia discutindo regionalmente, né, em muitas visitas nos municípios, a política a ser implementada. O Lula está vindo aqui para restaurar a imagem dele. Libor. São recursos importantíssimos que estão vindo. Agora eu pergunto, Conceição, quais foram os benefícios até então dados pelo governo municipal, pelo governo estadual? O governo estadual liberou um PIX de R$2.000 para pessoas com corte de renda de R$500 por mês. Isso é, só quem está no Cade Único. O governo municipal implementou 2 benefícios, que inclusive os projetos de leis que chegaram na casa, nós modificamos. Um deles era a isenção do IPTU de 2 meses. Nós ampliamos até 2026. Ele não cumpriu com a determinação da votação da emenda, não vetou a emenda, porque o veto não voltou para a Câmara, e disse que vai dar 1 ano de isenção do IPTU. Isso é até o final do ano, não é nem 1 ano. Mas o pior de tudo isso, nós aprovamos um projeto de lei aqui do auxílio emergencial. O governo federal está dando 5.100 para um corte de renda de 4.400, Biga. E o governo municipal, escuta só um pouco, Conceição, escuta que é importante tu saber para poder falar para a população. E o governo municipal implementou um projeto de lei de dar R$1.000, nós aumentamos para 1.600, ele não cumpriu, mas olha só o fundamental, por que as pessoas não estão recebendo? Porque está num corte de renda de R$500 e todos que estão no Cade Único. Sabe quantas pessoas ele vai poder atingir no máximo? 5.000. Porque diz no projeto de lei, até agora atingiu, dito pelo secretário de Assistência, 3.600. Está claro,
O cidadão que está nas áreas atingidas não pode ter corte de renda, ou no mínimo isso, 5, 10 mil reais, porque ele não tem como voltar, não tem como comprar a geladeira, o fogão, enfim, os seus eletrodomésticos. É lamentável a atual situação. Eu estive no Sarandi sábado, eu estive na terça-feira no quarto lá todo distrito. dia. Eu percebi Eu estou entrando na e água. estou trabalhando Estou com as limpando entidades. casas. Mas eu não estou te dizendo, isso é obrigação tua. Tem que Nossa, estar lá. Nós nossa. temos que estar lá com o povo, operando a política, porque não está chegando. Pra a política concluir, pública. vereador. Os postos de saúde, 15 postos de saúde fechados. 15 postos de saúde fechados. Estão trabalhando só com volantes, não há contrarreferência. Para poder consultar com uma especialidade, tem que entrar numa fila, Biga. Gessé, de 2 anos, 3 anos, o cidadão vai para as emergências. É por isso que a emergência está lotada. Tem muita coisa para fazer, o poder público tem que apressar o passo. Está demorado demais. Obrigado. Por favor, vereador Gessé, seu contraponto aí é o que foi trazido pelos vereadores. Se o governo federal conseguisse implementar para o Rio Grande do Sul, que foi implementado para o Brasil inteiro durante a pandemia, na questão de manutenção de empregos, trazendo a garantia do pagamento salarial por um período razoável, porque o que foi garantido foi 2 salários mínimos, ou R$2.000, por durante 2 meses, com a obrigação do empreendedor não poder demitir por 2 meses seguintes. Só que, do ponto de vista econômico, eu não estou falando do ponto de vista de vidas, mas do ponto de vista econômico, a crise que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, ela é pior ainda do que a pandemia. Porque na pandemia, embora tenhamos tido a catástrofe das mortes, que foi horrível, os comércios permaneceram com o seu estoque, permaneceram com a sua construção, permaneceram com a sua infraestrutura, atendendo, utilizando as plataformas digitais. Aqui, com essa crise que nós temos agora no Rio Grande do Sul, não tem mais comércio, não tem mais estoque, o dono do empreendimento perdeu a casa, o funcionário perdeu a casa e as pessoas não têm sequer a perspectiva de conseguir voltar para o seu empreendimento. Então, a crise econômica que está decorrendo dessa catástrofe que nós tivemos em 2024, ela vai se estender ao longo de anos, talvez décadas. E essa garantia que o governo federal deu na época do Bolsonaro para todo o Brasil, se fosse garantida para o Rio Grande do Sul, com o mesmo prazo, 6 meses, podendo ser estendido com garantia de financiamento para recomprar estoque, refazer a compra de maquinário, seria um alento para o nosso estado. Mas, infelizmente, o governo não está conseguindo entregar isso. As promessas de investimento que vieram não chegou ainda a 15% do que foi prometido. E, se a gente for parar para analisar, olhando notícias, inclusive da mídia aqui do Rio Grande do Sul, as casas da enchente de setembro de 2023 ainda não foram entregues. E hoje, nessa semana, foi entregue as casas temporárias que foram doadas pela ONU, inauguradas com pompa e circunstância com o governo do estado e também, como foi aqui desse lado, em Canoas, com o prefeito local. Se estão inaugurando casas temporárias, e lembrando que no Brasil o temporário geralmente acaba se tornando uma política pública permanente, a gente vai ficar bastante triste por perceber que a nossa população não vai conseguir ser contemplada da maneira que deveria, porque o que foi prometido em setembro do ano passado não foi entregue, imagina, agora que tem muito mais pessoas impactadas. Então, infelizmente, a gente precisa muito do governo federal e se ele não ajudar conforme tem prometido, a gente vai ficar com esse problema aí por décadas aqui no nosso estado. Pois é, enquanto não resolve, a população sofre e segue sofrendo. E aí o que fazer? Porque as cidades provisórias aí chamadas vão conseguir dar conta de resolver isso, vereadora Biga? Sou totalmente contra essas cidades provisórias. Nós temos que respeitar a nossa população que já está tão machucada, que já foi, e agora com essa proposta de cidade provisória, humilhar o nosso povo. Nós não admitimos estas cidades provisórias em que o governo municipal e o governo estadual propõem a nossa cidade de Porto Alegre. Nós não queremos isso. Nós queremos que ajude o nosso povo agora. Quando a gente ouviu, e ainda ouve, muito o povo pelo povo. Dá uma tristeza, Felipe, dá uma tristeza. Como assim? O povo tem que ser o povo pelo povo. Nós contamos com muito voluntariado maravilhoso. Inclusive, nós estamos organizando aí também para homenagear essas mulheres, né, que estiveram à frente de toda essa catástrofe no socorro. Mas tu vê, ao mesmo tempo, que essas pessoas que defendem a vida toda o Estado mínimo, agora viu o que é o Estado mínimo. É isso, né, gente? É o Estado, quando é o povo pelo povo, significa o quê? Não existe Estado.
Não existe o município, não existe o poder público, e aí vamos lá, vamos ter que se virar. Vamos ter que se virar nos 30. E é isso que a população fez. Quando chega o exército que ainda está aqui, né, ajudou tanto no resgate das pessoas, Mas demorou. como ajudou. E demorou, é verdade, Conceição. E o governo do Melo que tu defendes só improvisou. Desde o início. E continua improvisando. Saíram. Olha só, gente, em plena crise, saiu o secretário da assistência social, fugiu da cidade, gente, foi para a Europa, fugiu na primeira semana, quando estourou toda a enchente, toda a necessidade da ação social, estar ali ajudando nos abrigos, na montagem dos abrigos, no acolhimento das pessoas, foi embora. O Léo Voigt, aquele que fez o contrato com as Pousadas Garoa, que nós não esquecemos, nós continuamos a pedir aqui na Câmara que se abra uma CPI sobre essa situação da Secretaria de Desenvolvimento Social e que nós ainda não conseguimos os 12 vereadores para assinar. Porque aqui, presentes, Gessé e Conceição, eu peço a vocês, peço aqui, assinem essa CPI e vamos saber o que de verdade acontece com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas como não bastasse esta situação, o secretário da Educação, gente, é o quarto Para concluir, no governo Melo que sai, né? Umas presas, como foi a secretária Sônia. E depois sai o secretário de Cultura. Olha só, gente, em plenas enchentes, o secretariado do Melo se desfazendo e não acolhendo e só improvisando. Não dá. pois é, cabe à Câmara aqui, vereador Conceição, assinar, então, fazer essa investigação aí sobre essa atuação do poder público, uma CPI caberia ainda esse ano, vereador? A CPI é um instrumento extremamente importante de elucidar, de trazer à luz sombras, dúvidas, só que nesse momento ela serve para plataforma política, para promoção de uns, e não para trazer a justiça. Neste momento, eu acho que tinha que ter, eu acho que tinha que ter uma legalização que no período eleitoral não tivesse CPI. A CPI foi proposta lá atrás, Conceição, e tu não assinou. Nós tivemos, por quê? Porque Por quê? é para promover pessoas. Porque e os não para vereadores promover justiça. abrem mão de fiscalizar. Eu lhe escutei, vereadora. Agora, o senhor interrompeu por favor. o Olivone o tempo todo, eu né? acho que a CPI ela é um instrumento importante, mas nesse momento não Faça é. o que eu digo, é não para faça o que eu promover faço. pessoas. E nós não temos que promover pessoas, temos que promover a justiça. Está sendo concluído agora o inquérito da Pousada Garoa, que vai trazer à luz pessoas responsáveis e que sejam punidas pessoas responsáveis. Né? Se o governo Melo tem responsabilidade, se eles, secretários, serão punidos e nós aqui não vamos passar panos quentes por cima de ninguém. Os responsabilizados serão realmente chamados para responder pelo aquilo que deveriam ter feito e não fizeram. Sejam em questões, e isso não é a CPI que vai trazer. A justiça está aí para fazer com que a justiça venha à luz e nós vamos dar respaldo para isso. Então nós vamos abrir mão de ser fiscalizadores, que é uma atribuição dos vereadores. Estou fazendo. Não precisa fiscalizar, Estou não precisa. fiscalizando. O governo Melo está tudo A certinho, minha né, gente? Não. Precisa fiscalizar Tem nada. muitas coisas que o governo Melo vai pagar naquilo que tem que ser pago. A justiça está trabalhando e o pleito municipal vai trazer a justiça clara, que é o voto do povo. Se ele deve ficar, o povo vai responder por isso. Se ele deve sair, o povo que o colocou vai tirá-lo. Mas a justiça está sendo feita, os processos estão sendo concluídos e a justiça vai dar voz àqueles que devem ser responsabilizados. Vereador Olivone, por gentileza, a sua intervenção. Pois então, a gente pode falar em suspeita. Existem muitas suspeitas de maracutaia nesse processo aí da contratação da Garoa. Vamos ver, não é só problemas que nós ouvimos, mas também vidas que se perderam ali. Foi o que aconteceu na CPI da educação. Foi uma chapa branca aqui na casa. Mas logo depois, o que aconteceu? A justiça prendeu, inclusive, algumas pessoas e comprovou o desvio de recurso público. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que entram no poder público para fazer esse tipo de coisa. E as crianças lá na comunidade sem educação infantil, sem alimentação,
O posto de saúde fechado, sem sequer, às vezes, um medicamento para poder estender os que mais precisam. O braço do poder público está completamente rompido aqui em Porto Alegre, porque o serviço público está pagando como nunca. Qual foi o concurso público que saiu em qualquer área? Teve algum concurso público no governo Marquesano e no governo Melo? Nenhum concurso público. Nomearam 1.400 Quais foram? professores. Nós só aprovamos aqui projetos, aliás, os senhores aprovaram, a grande maioria, projetos de contratação temporária. Nós queremos um serviço público com um servidor valorizado para poder operar a política pública. Isso aconteceu em várias áreas. Queriam Biga, Gessé e Conceição, e vocês sabem, estava aqui o projeto já de privatização do DEMAI. Extinguiram a Carris. Mais de 1.400 cobradores na rede toda. 1.800 servidores do antigo SMEST foram demitidos. Precarizado completamente a atenção básica. O governo anterior e este perdeu a essência de ser um governo público de verdade. Tu ganha eleição para governar para todos. A política pública tem que funcionar. Mas parece que a cidade, e é uma demonstração viva para todos nós, ela foi vendida, está privatizada. Eu nunca vi tantos terrenos, inclusive públicos, comprados pela iniciativa privada, aí do ramo imobiliário. É lamentável isso. Mas se não se vê um posto de saúde novo, um hospital novo, um instrumento público novo, e a população está gritando por isso. São centenas e milhares de pessoas em várias áreas. E é nesse sentido que o povo vai responder, Conceição. Com certeza. A próxima eleição o povo vai responder para essa morosidade e infidelidade com o povo. Olha o orçamento participativo, Biga. O governo atual investiu 15 milhões de reais. O último governo nosso foi 340 milhões de reais para a população decidir qual a obra que ele queria no seu bairro, na sua comunidade. Esses governos capitalistas fazem isso. A política que não amplia para todos, para alguns apenas. Com certeza o povo vai responder, Olibone, na eleição, quando nós tivemos aí a deputada Maria do Rosário, que podia ter votado a favor da isenção da dívida Maria do Estado, Rosário é uma parlamentar exemplar. E ela não votou uma dívida que já foi paga. Votou e ela isenção votou contra. do juro, que isso equipara a 12 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. É blefe, Por que o governo anterior, Bolsonaro, não fez isso? Ajudou o Estado. Pelo contrário, se eximiu em Quem ajudar está o Estado. polarizando aqui Era é o governo Leite e eu atualmente não estou é o defendendo governo Leite. Bolsonaro nem meu Lula, amigo, eu estou mas defendendo o povo. Você tem que ver quem operou mais benefícios. E nesse Lula sentido, prometeu picanha. Mas o que é isso, rapaz? Isso é o mercado. E tenho certeza Lula agora que a cesta teve aí básica está com valor menor. É isso, ó. O orçamento discurso do arroz, bolsonarista, né? O discurso Eu bolsonarista, não tô defendendo agora Bolsonaro. aqui em Portugal. Mas o discurso de vocês é só federal. Nós somos vereadores. Bolsonaro é um garoto de propaganda para vocês. Temos que Pra operar mim, para a não. cidade. O cidadão de Porto Alegre, o que ele está recebendo. Eu estou focada nas questões do município. Quem está sim, trazendo eu tô vendo Bolsonaro isso. aqui. Vamos passando para o outro lado agora de cá, estou aqui vendo ouvindo isso. o vereador Gessé. Vereador Gessé, sua intervenção aí, porque a gente está vendo essa união dos entes, né, para poder fazer alguma coisa por Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo disse que sozinho o poder público municipal não consegue fazer. Foi falado em demora aí de ações do governo federal, está se falando já de corte no orçamento para o ano que vem. É muito orçamento para ser colocado aí para ajudar. O que acontece é que existem atribuições de cada ente federado, né? O município faz a questão da cuida da cidade, zeladoria, o Estado tem aquela atribuição de segurança, educação, e a União tem a questão econômica e também a prevenção contra enchentes, contra desastres naturais, que é uma atribuição do governo federal, tanto que no passado tinha um órgão específico para isso, ao longo dos anos ela foi sendo modificado e isso acabou ficando meio que sem uma gerência. Agora, inclusive, o governo está querendo criar um órgão estadual para fazer essa gerência coordenada, e eu até acho bem adequado, porque a escala desses desastres ele acaba sendo regional e às vezes acaba acontecendo no sul do estado. Tu pode deslocar esse pessoal para atuar lá com helicópteros, com navios, com barcos, com carros para fazer a resgate das pessoas. Mas essa questão da polarização ela acaba tirando um pouco o foco, porque enquanto está apontando o culpado, tu não está acolhendo a pessoa que está agora sem casa, sem energia elétrica, com a casa, se não foi destruída, pelo menos teve problema estrutural, teve uma questão de energia elétrica que talvez vai ter que trocar o sistema elétrico da casa e tal. Então, infelizmente, embora eu seja uma pessoa bem ideologizada do ponto de vista político eleitoral,
nestas questões, eu acho que o que importa mesmo é tu, de fato, resolver o problema. Como diria o Melo, o buraco não tem ideologia. A crise não tem ideologia. Nós temos que, de fato, encontrar responsáveis, encontrar soluções e aplicar dentro das suas atribuições. O governo federal, ele prometeu as casas, e o Melo tem falado muito que confia na palavra do presidente de que o governo federal vai comprar as casas, mas até o momento ainda não foi viabilizado de fato essa compra assistida, essa compra. E nós temos de fato em Porto Alegre 7, 8 mil casas que estão no mercado que poderiam ser vendidas para estas pessoas através do auxílio do governo federal. Se não me engano, ficou no limite de R$200 mil. E daí tem algumas construtoras que já têm isso a pronta entrega, e nós temos também a possibilidade de comprar imóveis usados. Óbvio que tem a dificuldade, 2 mil porque casas algumas em Porto pessoas... Alegre já está mapeado pela Caixa Econômica Federal. Quantas? 2 2 mil mil. casas. 2 mil casas. Totalizando R$202 milhões. Entregue agora. Será imediato. E se conseguir fazer, óbvio que vai ser o mérito do governo federal, mas as pessoas que estão aguardando agora estão tendo que se contratar com casas provisórias. Essa informação que o senhor trouxe aí do governo federal confirma pra gente aí esse dado em que é importante. Sim, das ontem o casas. Pimenta, eu estive no ato da cultura, onde liberou R$60 milhões para o Estado, grande parte aqui para Porto Alegre, e uma das perguntas foi direcionada para o Pimenta nesse sentido. E a intenção é chegar a muito mais de 200 mil, estão falando um valor alto para o Estado, quanto, mas para Porto Alegre, 2 mil casas, inclusive, esses dados têm que vir do governo municipal, porque o governo municipal vai dizer, olha, eu preciso 5 mil casas, 10 Mas não mil. tem prazo ainda. Mas 2 mil já está mapeado pela Caixa Econômica Federal e encaminhado já o financiamento. Sabe, Vão ser eu doados. temo que pimenta Então, assim, nos nesse olhos sentido, dos outros é colírio. nesse sentido, tem gente muito negacionista, sim, como Conceição, que está dizendo que pode não acontecer. Vai acontecer. Tomara. É que o poder público é muito lento. Tomara. Tanto é que a Biga levantou aqui no início, quantos dias o governo demorou para dar os dados para 40 mil famílias, 45 mil famílias receber esse auxílio do governo federal. Demorou muitos dias. Então, assim, tem que ser mais rápido. Por que semi-verdade? O governo municipal tem que ser mais rápido no Vamos supor que o governo tenha cadastrado com 8 dias de atraso, que a notícia é essa, 40 mil famílias. Em 30 dias pagou 40 mil benefícios? Óbvio que não. Sim, pagou. 45 Não, mil. pagou. Canoas Mas tá aqui recebeu. o dado. Canoas recebeu. Por que Porto Alegre Está não falando recebeu? de Porto Alegre. Não, mas por que não recebeu o que Porto acontece? Alegre? Porque o governo de Porto Alegre já Seria não encaminhou. até errado pagar sem Era o fazer governo filtro, municipal porque que tinha que poderia estar encaminhar dando os dados. dinheiro para pessoas que não merecem, que O filtro solicitaram quem sem faz, ter... o filtro, José, quem Não é. faz é o federal Sim, com os exatamente. dados. Mas acontece Então que tá. não chegou os O dados. governo federal Então, opera a prefeitura não política encaminhou. e o Estado e municípios é que dão os dados. para A questão justificar das o não casas é a mesma pagamento coisa. é falar que foi o atraso que gerou o atraso do Exatamente. envio que gerou o atraso do Isso, pagamento. Mas isso. existe um filtro e o atraso do filtro, vocês mesmos estão falando que o poder público é moroso. Depois que recebeu, basta pagar e deu. Óbvio que tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. O governo Lula Então, aprovou todas as leis existe um que prazo possam- de análise do possa governo agilizar federal esse que processo, gera o que atraso. não é o E eles caso estão daqui. tentando fazer parecer que todo o atraso Felipe, depende deixa eu apenas passar do para a vereadora Biga, por favor. Olha só, Felipe. Por favor, vereadora Biga. Por favor. Vocês estão acompanhando aqui esse debate dos vereadores, vocês percebem, a questão ideológica ela vem. Vem e é natural que venha. É natural que venha, né? Quando o Gessé diz o buraco não tem ideologia, ele está ali. Nós podemos dizer a falta das casas, ou o lixo que não está sendo recolhido na agilidade necessária. Ele não tem ideologia? Claro que tem, gente. Claro que tem, porque a política é feita de escolhas. É feita de escolhas. Eu tenho Estado na Farrapos, no Maitá, no Sarandi, nas ilhas, gente. E está lá depositado esse... E eu não gostaria de dizer lixo, gente. O que está depositado na frente da casa das pessoas Essa história aí. é a história das pessoas. É aquilo que elas conseguiram ao longo das suas vidas adquirir e que hoje estão na frente das suas casas como entulhos. E ali, entulhos misturados, orgânicos com seletivo, é colchões, são móveis. A vida das pessoas viraram entulhos. Eu temo E que... por que não foi ainda recolhido nestes bairros? Aí tu passa e está vendo a orla
cortando grama, ali no Parque Marinha cortando grama, muitos garis da Capina, do recolhimento fazendo. Bacana, tem que fazer. Mas qual é a prioridade, gente? A prioridade não era ter colocado... Eu apresentei aqui para o governo municipal contratar frentes de trabalho, Felipe. Empregar pessoas e botar frentes de trabalho a executar as limpezas, ajudar as pessoas nas limpezas e também recolhendo tudo isso. Mas não, foi feita outra escolha. Melo não quis fazer essa escolha. Por isso, lá na Ilha Grande está entulhado na frente das casas. Na Ilha da Pintada, entulhado na frente das casas. Limpou-se a rua onde o ônibus passa. Limpou o comércio. E por que não lá na frente das casas? Gente, olha a demora. Para concluir, vereadora, começou em 1º de maio. Nós estamos em julho. E ainda não foi feitas essas limpezas. E aí eu falo, Felipe, de novo. Quem está sofrendo mais são as mulheres. Elas não conseguem fazer a limpeza das suas casas vereadora, passando para poder logo acolher mais, as suas famílias. Nesse sentido, eu queria ouvir os vereadores também aqui sobre isso. Antes de passar a palavra para o senhor, vereador, só esse comentário que o senhor queria fazer. O senhor falou que teme, né? Eu temo sim, eu temo que esse mapeamento de 2.000 casas, ele vai ser postergado até as eleições. Porque essa catástrofe é uma plataforma maravilhosa para a esquerda triunfar, né? Então eu devo Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Morosidade. Essa dificuldade toda. O poder público municipal está fazendo isso. Eu temo porque setembro houve promessa e o que foi prometido em setembro então não aconteceu. Muda, tu não vai te eleger fazendo essa crítica. Não, a minha eleição não é em cima de crítica, vereadora. A minha eleição é em cima de trabalho, de resultado. Então muda Os meus votos são em cima de ação Passando e não aqui de pro... discurso. A senhora fala demais, mas os resultados... Eu não vi a senhora lá nos lugares, eu não vi a senhora. O senhor não me viu? Eu não vi. Peça pro povo que ele me viu no Sarandi. Mas tu não vai conseguir estar em mesmo tempo. Não tem como. Peça pro povo da Vila Elizabeth. Não vi. Eu sou morador de lá e não vi a senhora lá. Então peça pra Dona Ione. Peça pro Rinaldo. Quem é? Veja bem, ele mora lá, mas sequer conhece os moradores lá do Sarandi. A plataforma, eles vão postergar isso aí até chegar a eleição para ter o que mostrar. Foi atingido? Avançando um pouquinho. Vereadores. Foi atingido? Com certeza. Saiu da tua residência? Com certeza. E o que o pessoal está dizendo lá para ti? Com certeza. A gente está lá limpando o poder casa. público está Ainda fora. Hoje limpando. Se o senhor está, se tu estás, cadê o poder público, as frentes de trabalho? Exato. Talento. As pessoas estão Cadê as frentes de trabalho? Vocês votaram contra. As pessoas estão adoecendo. Estão adoecendo, saúde mental. Parece uma cidade abandonada. Aonde está o poder público? Ao mesmo tempo, a população não consegue ouvi-los. A gente tem que tomar cuidado com isso, só vereador. Gessé, por favor. Com relação, agora, parando para pensar sobre a questão ideológica, eu lembrei que, de fato, tem uma questão ideológica muito importante que foi trazida pela esquerda e que atrapalhou Porto Alegre e, com certeza, fomentou parte da crise. Atrapalhou Porto Alegre? Sim, exatamente. A questão, por exemplo, o senhor é a favor ou contra a dragagem do Guaíba? O senhor é contra, né? Rapaz, pois é. Tu tem que ouvir quem é técnico e quem pode operar. Então tá, devemos Agora, dragar ou não devemos? Nós que não conhecemos somos contra ou não? Eu sou a favor da dragagem, a esquerda de Porto Alegre é contra a dragagem do Guaíba. O que acontece é que essa terra que vem sendo trazida lá de cima dos rios que pegam... Outras não. Daí a ideologia daí fica ruim, né? É que acontece o seguinte, a esquerda de Porto Alegre ela é contra a limpeza do Guaíba, contra a dragagem. Tirar os muros. Que é isso, vocês queriam tirar os muros. E agora, eu tenho o áudio do prefeito e do governador que e agora o que acontece é que justamente porque não teve a queriam. correta manutenção ao longo de décadas, a partir de uma ação, inclusive de uma associação de moradores lá da Zona Sul de Porto Alegre, a Associação de Amigos do Lami, que embargou a mineração no Guaíba, que fez com que ao longo de décadas, porque isso é um fenômeno de décadas, essa areia fosse se acumulando no Guaíba, e óbvio que a enchente ela não teria sido contida por essa dragagem, mas poderia ter diminuído o quanto ela avançou por sobre a cidade, porque isso é evidente, qualquer pessoa consegue entender que se no curso da água existe obstáculo para o avanço da água, a velocidade de escoamento da água diminui. Hoje, inclusive, a batimetria do Guaíba impacta. Então nós temos que fazer a dragagem e foi a ideologia que impediu a dragagem no passado, porque tem essa ação que até hoje está valendo uma decisão judicial que impede a limpeza do Guaíba.
Vereadores, avançando um pouquinho mais nesse debate, é importante a gente repassar a informação. A Câmara Municipal aprovou na semana passada parte aí desse projeto da Prefeitura de reconstruir a cidade de Porto Alegre aí, e aprovou a criação de um escritório de reconstrução aí climática na cidade para poder manejar, segundo o governo, de forma mais rápida aí, a parte social e econômica da cidade. Em termos de valores, tá? Olha só, a Prefeitura prevê 896 milhões de reais em recursos para mitigação desses impactos da enchente que atingiu a capital em maio. Cerca de 60% da quantia, ou equivalente aí a 510 milhões, vão ser usados para recuperar e melhorar o sistema de contenção de cheias. A pergunta agora é para vocês: como não deixar que isso se repita mais aqui em Porto Alegre? Tudo bem, a gente vai ver esse investimento, mas como fiscalizar isso agora? Vereador, por favor. Bom, esses recursos, a grande maioria, são bancados por empréstimos feitos pelo município e doações vindas da sociedade civil, né? O projeto de lei discorre sobre isso. Mas quem está dando sendo o avalista, o aval, é o governo federal. Nós vamos ser os fiscalizadores desse processo. Nós votamos contra por várias razões. Uma delas é que não havia necessidade, por exemplo, de ter 12 CCs. Que, inclusive, tivemos que aprovar lá uma emenda onde o teto é do prefeito municipal, salário do prefeito. Nós sabemos que é muito complexo isso e tem que ser urgente. Poderiam ter reativado o DEP nesse processo todo, porque dá autonomia ao poder público ter uma política permanente de manutenção e execução, e o governo preferiu contratar, por exemplo, uma consultoria e ouvir os estranhos sobre a cidade de Porto Alegre. Uma opinião, tudo bem, é válida, mas o que vale é quem vive aqui, quem já se pronunciou sobre isso e que vai operar a política. Esse ano não vai acontecer. É um ano eleitoral, como nós falamos aqui, os empréstimos vão demorar um pouco, mas o cidadão quer saber, amanhã, quando chover de novo, se a bomba do Menino Deus vai funcionar, se a bomba que vai atingir a Cidade Baixa vai funcionar, se vai funcionar a bomba do Humaitá, todas elas, do Sarandi, porque todos os processos de drenagem da água estão entupidos. Eu estava, nesse fim de semana, lá no Sarandi, como estive no 4º Distrito, e as famílias foram unânimes em dizer: qualquer chuvinha, vereador, a água fica parada, ela não sai. É preciso desentupir tudo isso e fazer com que as bombas operem o transbordo da água, coisa que no momento não está acontecendo e não vai acontecer. Concluindo, vereador. Então essa política de empréstimo e tal é para o futuro. Para hoje, para ontem, tem que ser uma política que implemente, utiliza os recursos que o próprio DEMAI tem, são mais de 400 milhões, mas que o governo também está drenando, inclusive já aprovamos outros empréstimos para o poder público. Faça isso o quanto antes, porque a população está muito apreensiva a cada chuva que acontece em Porto Alegre. Ao lado aqui, quero ouvir agora o vereador Conceição, por favor. Felipe, essa enchente ela mostrou que as bombas estão condenadas. Elas precisam passar por uma restauração total, completa. E isso vai trazer demandas novas, como trazer de volta o DEP, eu concordo, o DEP precisa voltar a funcionar, isso é para o próximo governo. As lições, elas trouxeram aprendizados que precisam colocar em prática. E realmente, como tu falou, tem políticas que vão ser colocadas e implementadas só no próximo governo. Agora, o que nós precisamos efetivamente, nós não estamos torcendo contra, a gente está torcendo que efetivamente as promessas feitas possam acontecer, que o governo federal possa trazer tudo aquilo que está fazendo a curto prazo, que Federal, as pessoas estadual possam e municipal. ser contempladas. É os três governos. É É isso. os três governos. É uma ação três conjunta para que as respostas possam ter trazido aqueles que mais precisam. A gente está torcendo e colaborando para que isso aconteça, porque nós queremos ver as respostas trazendo mudanças objetivas na vida das pessoas. Vereadora Abigail Pereira, por favor, sua intervenção. Muito bem, Felipe. Debater aqui, gente, é mostrar o que nós estamos fazendo, as nossas opiniões expressas para ajudar de verdade a população ser beneficiada. A falta de políticas públicas nessa cidade é vexatória. A falta de atendimento aos bairros mais necessitados é aviltantes. Então, nós poderíamos aqui ter vários adjetivos para o povo que lá de verdade precisa. Eu preciso dizer para a dona Ione, sim, do Sarandi,
para a Flávia, para o Rinaldo. Eu preciso dizer para esse povo que eu estive lá e que continuo estando lá e acolhendo, levando mantimentos e ajudando essas pessoas, de que o nosso papel como parlamentares dessa cidade não é só fazer isso. Isso é uma questão humanitária, isso é uma questão de solidariedade que, sendo parlamentar ou não sendo, nós devemos fazer. Como parlamentar, nós devemos articular as políticas, nós devemos fiscalizar as ações do município. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão de fiscalizar. Ah, tem a justiça, tem a polícia. Eles fazem papel de polícia. O meu papel de parlamentar, de investigar, de elucidar o porquê que o poder público não manteve, não deu manutenção para as máquinas, para as bombas, para os diques, gente. Eu preciso cobrar. Eu preciso cobrar. Por quê? Que neste momento o escritório foi aprovado. Vocês sabem quem vai ser o grande comandante desse escritório? O secretário do Meio Ambiente, gente. Esse cidadão que não fez nada, não aplicou um centavo na manutenção da prevenção para a nossa cidade. Olha aí, gente. Quando a gente fala de ideologia, José, é isso. Esse cidadão é que vai ser o responsável, que vai ser o presidente do escritório. Eu não abro mão de continuar ajudando e cumprindo com o meu papel, do qual fui eleita, de estar aqui, propondo iniciativas, propondo projetos como propus, encaminhamentos de indicações, de medidas de providência e também de fiscalizar. Podem contar comigo que eu continuarei exercendo o meu papel de parlamentar, que não abro mão dele. Vereador Gessé Sangalli, por favor, agora a sua fala para finalizar o nosso debate. Bom, cada ente federativo, município, estado, união, tem um tamanho, tem atribuições, tem capacidade financeira. A sua capacidade proporcional à sua escala. Óbvio que o município ele é importante e a principal atitude que o município tem que tomar agora é primeiro desobstruir todas as vias, limpar a cidade para conseguir entregar no mínimo um ambiente de convivência comum, aprazível para as pessoas poderem começar a sua vida. O governo do estado vai ter suas atribuições de proteção contra cheias, de organização da defesa civil, e o governo federal, que tem essa política habitacional dentre as suas atribuições, deveria, e acredito que está fazendo, e espero que esteja fazendo, conseguir acolher essas pessoas. Porque o município de Porto Alegre já provou que gastou mais de 300 milhões na limpeza da cidade e ações emergenciais. E se tu for parar para analisar de capacidade financeira, o Estado tem muito mais, o governo federal tem muito mais, e não chegou este mesmo montante à cidade de Porto Alegre por estes entes. Então, se cada um fizer essa parte, com certeza, não é que vai ser fácil, mas vai ser mais provável que nós consigamos retomar a vida o mais breve possível. Obrigado, vereadores. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui na TV Câmara, TV do Parlamento. Afinal de contas, repito, estamos aqui, vereadores, para prestar contas a você, a população que precisa. Reveja este e outros programas dessa série com os vereadores lá no nosso YouTube da TV Câmara. A gente se vê na próxima edição.